Rapaziada, belezinha? Vamos falar de Copa Sul-Americana? Vamos lá, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, porque o time é bem juvenil. Tem muito garoto nesse time aí do Fluminense. O Renato optou em ficar no Rio de Janeiro com os titulares, ficou com Fábio, Samuel, Fuentes, René, Hércules, Martinelli, Ganso, Lima, Arias, Canóbio, Cano. Ficou com os titulares todos no Rio de Janeiro para se preparar para o jogo contra o Botafogo no sábado. E aproveitar esse período, né, sem a viagem ao Chile, para deixar esse time em melhores condições, conhecer mais o time titular conhecer mais o que ele quer dentro de campo. Ainda mais que o Fluminense perdeu 2 pontos jogando em casa contra o Vitória, vai tentar recuperar esses pontos jogando fora de casa, que é no Engenhão, o tapetinho do Botafogo. Mas o assunto é União Espanhola e Fluminense pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, jogo às 19 horas, um time praticamente reserva, muitos jogadores que atuaram contra o São José. Atuamos com um time praticamente reserva naquela ocasião, só tinha o Fábio e o Ganso no time titular. O ataque é o mesmo, esse negócio todo. Cara, houve um questionamento por parte dos torcedores se isso que o Renato estava fazendo era certo ou errado. Contra o São José, deu certo. Muito também pela qualidade da equipe do São José, que é muito inferior. Mas meteu 5-0, mas também o jogo era no Maracanã. Eu não sei como esse time vai se comportar lá no Chile. Nem o Renato foi pro jogo. Quem está lá é o Alexandre Mendes para comandar a equipe. Mas o Bernal e o Nonato e o trio de ataque, que é o provável time titular, né, o Serna, o Keno e o Everaldo, já tem aquele entrosamento do jogo contra o São José, e você olhando o provável time que vai a campo, são os reservas do elenco. São jogadores que entram ali no segundo tempo, que já tiveram oportunidade. Não, os garotos foram mais para completar o grupo. Foram o quê? 26. Então é para completar o grupo. Tem muitos garotos ali que nem relacionado para o banco vai. Preocupa no segundo tempo. As opções de banco ali, meu, porque você olha, é o Paulo Baia e por aí vai. Mas tem condições, mano. Pelo que eu vi aqui, o União Espanhola é 13º colocado do campeonato chileno. Porra, não dá, irmão. Então você vai, desloca os titulares daqui, manda para o Chile para encarar o 13º colocado do campeonato chileno. Volta. E no sábado tem um jogo contra o Botafogo, um clássico. Né? Você toma uma outra cipuada, perde para o Botafogo. Aí você começa a se distanciar ali dos 4 primeiros. O que eu sei que está passando, eu acho que sei que está passando na cabeça do Renato. Manter esse time ali no G4, porque manter esse time no G4 vai fazer com que a gente brigue pelo título lá no final, lá perto do final do ano, dezembro, novembro, quando acabar, porque o calendário é extenso. A gente tem jogo contra o Aparecidense na próximo meio de semana, pela Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Sul-Americana, tem Mundial de Clubes no meio do ano, os jogos do Fluminense vão parar no Campeonato Brasileiro, depois quando voltar, depois do Mundial, esses jogos vão ser enxertados ali, não sei em que calendário a CBF vai fazer, devemos ter jogo até dezembro. E não dá, cara, não dá para jogar quarta e domingo com o time titular. Ele priorizou, porra. Eu priorizo o Brasileirão, eu priorizo a Sul-Americana. Poupo contra o Botafogo, poupo contra a União Espanhola. Ele escolheu a União Espanhola. Aí o que ele vai fazer? Sair daqui do Rio de Janeiro, vai lá pro Chile para comandar um time reserva, um time de garotos, os profissionais ficam aqui, os titulares ficam aqui no Rio de Janeiro, para o Alexandre Mendes treinar. Se está bem claro que ele está focado no jogo contra o Botafogo e na Sul-Americana contra um adversário de São José, União Espanhola. O Fluminense ganhou do Once Caldas na Colômbia de 1-0. O Fluminense é líder do grupo F com 6 pontos. Então vale a pena o risco. Se o Fluminense chegando nas oitavas de finais, é bem importante dizer que é diferente da Libertadores. Na Libertadores classificam 2 de cada grupo. Na Sul-Americana só classifica 1. O segundo colocado com maior número de pontos, os segundos colocados de cada grupo com maior número de pontos, classificam para as oitavas.
Então a Sul-Americana tem um formato diferente, mas, cara, dá para ganhar do União Espanhola no Maracanã, lá na última rodada, ou penúltima. Dá para ganhar do Once Caldas também no Maracanã. Daí é isso que passa na cabeça dele. O Fluminense avançando na necessidade de pontuar, ou na necessidade de um mata-mata, de oitavas, aí sim ele passa a priorizar a competição. Mas o Renato sempre foi assim. Quando o Mário contratou ele lá do Grêmio, pô, a gente conhece o Renato há décadas. A gente sabe que ele sempre ele fez isso em 2008, na Libertadores contra a LDU, que nós perdemos o título. Ele falou, não, cara, ele começou a botar um monte de reserva no Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdendo ponto, o Fluminense ameaçado de cair. Ele falou, não, deixa eu resolver minha questão aqui na Libertadores, quando eu resolver minha questão aqui na Libertadores, a gente vai brincar no Brasileirão. O que aconteceu? Ele não foi campeão da Libertadores, foi vice, e quando ele voltou suas atenções para o Campeonato Brasileiro, o time estava brigando para não cair. Aí eu creio que ele sabe muito bem que o campeonato mais difícil é o Campeonato Brasileiro em comparação à Sul-Americana. Quem é que vale mais pra gente? Você quer chegar lá em dezembro e tá brigando para não cair? Pô, a gente tá jogando. Começamos agora a brincadeira, já tem Fuentes machucado, tem o Guga com problema muscular, um monte de jogo. Os problemas musculares começam a aparecer. Acho que ele fez certo, é a minha opinião. Deixa o comentário de vocês aí. Então vamos lá, arbitragem, André Matonte apita o jogo, é um árbitro uruguaio, transmissão pela ESPN e Disney Plus. Estádio é o Bicentenário, lá no Chile, La Florida, o local da partida. Na estatística, o Fluminense venceu na primeira rodada o Once Caldas por 1-0 na Colômbia e meteu 5-0 no San José, no Maracanã. Já a União Espanhola estreou com 1-1 contra o San José, lá na altitude, 1-1, foi um bom resultado. Depois perdeu em casa para o Once Caldas. O Once Caldas derrotou a União Espanhola por 2-0. Tomara que os reservas do Fluminense façam o mesmo. Olha só, a situação atual do União Espanhola. São 2 vitórias e 5 derrotas até aqui no Campeonato Chileno. Está na 13ª colocação. Na Sul-Americana ainda não venceu. Como eu falei, um empate na estreia e uma derrota em casa. Então, no geral, em 15 jogos na temporada, só ganhou 3 jogos. Em 15 jogos, a União Espanhola só ganhou 3. Vai vendo. Escalação do União Espanhola para encarar o Fluminense. Tem cada nome complicado aqui. Paciência comigo. Meu espanhol. Goleiro é o Torgnacioli. Dias, lateral direito. Vidal, Espinosa e Ramírez. Meio de campo com Aranguiz, Carvalho, Uribe, Marim e Nadruz. E no ataque isolado, ali mais à frente, é o Geraldino. Não é o Geraldino e Arquibaldos. Esse Geraldino é com J, tá? Geraldino do Maracanã é com G. Esse é o provável time do União Espanhola para encarar a gente. Vamos falar do Fluminense. É um time de reservas. Titulares ficaram com o Renato no Rio de Janeiro, como eu falei, Fábio, Samuel, René, Martinelli, Hércules, Ganso, Canóbio, Cano, Arias. A única coisa que eu falei no vídeo anterior é que negócio. Pô, o Canóbio deveria ter ido ao Chile e o Keno ou o Serna ter ficado no Rio de Janeiro para ele mexer esse time contra o Botafogo. Eu não estou aguentando mais o Canóbio atacando ali na ponta esquerda. Eu acho que ele deveria mexer, né? Ou deixar o Bernal no Rio de Janeiro para o Bernal ser titular contra o Botafogo. Praticamente ele vai botar em campo contra o Botafogo o mesmo time que empatou com o Vitória. Aí ele deve saber o que está fazendo. Provável time que o Alexandre Mendes vai mandar a campo. Vitor Eudes, na lateral direita o Fidelis, dupla de zaga são os mais experientes, Manuel e Thiago Santos, na lateral o Léo Jance, que já jogou lá contra o São José na vitória por 5-0. Meio de campo com Bernal, Nonato, que também jogaram contra o São José, e o Lescano fazendo a função do Ganso nesse jogo. Provável time. Vai que ele bota mais um volante ali, bota o Wallace Davi e o Nonato para armar o jogo e o Lescano continua no banco. Eu acho um erro. O Lescano tem que jogar. Foi contratado para isso.
No ataque é o mesmo ataque do jogo contra o São José pela segunda rodada da Sul-Americana. Keno na esquerda, Serna na direita e Everaldo, que fez 2 gols naquela ocasião, como referência na área. Esse é o provável time do Alexandre Mendes comandando. Eu não acho que vai ter Radinho, o Renato ligando para o Alexandre. O Alexandre dá treinos nas equipes treinadas pelo Renato, tem a confiança do Renato. Eu acho até mais correto o Alexandre Mendes comandar a equipe do que o Marcão. Que, porra, o Alexandre Mendes conhece como é que o Renato gosta, qual é o estilo de jogo. Tá com ele ali desde 2007. Tipo a passagem do Renato no Fluminense 2008, Libertadores, o Alexandre Mendes já estava lá. Então, a melhor pessoa na ausência dele é o Alexandre Mendes. Se o Renato for expulso, quem comanda a equipe é o Alexandre Mendes. Acho que está em boas mãos. Acho que dá para o Fluminense beliscar aí, se, porra, ganhar o jogo, seria o cenário maravilhoso. Se empatar, também tá bom, irmão. Também tá bom. Mas perder não vai perder. Ah, porra, a espinha dorsal tá ali, pô. O Manuel tá há anos no Fluminense. Thiago Santos é jogador de confiança do Renato. Bernal deveria até ser titular. Nonato tá entrando muito bem. O trio de ataque é bom, porra. Keno, Serna, Everaldo. Porra, jogaram bem a última vez que jogaram juntos. Vamos arrumar um bom resultado lá no Chile, se Deus quiser. Aí tem a molecada, tem o Wallace Davi, o Thiago Henrique, tem o zagueiro Davi, tem o Wesley Natan, que joga bola pra caramba. Porra, tem uma molecada, Fabinho, tem uma molecada boa, os Kelvin, o Elvin, tem um monte de Kelvin nesse time que o Renato mandou lá pro Chile. Tem a garotada aí pra jogar, o Wagner, que joga na lateral esquerda também. Porra, tem o Caio Amaral. Não falta criança nesse time. Que a gente brinque nesse jogo lá no Chile. Da melhor maneira possível, somando ponto, claro. Tô indo nessa. Flui.